Bem, mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. Padre, eu me chamo Diana, minha casa que fica em Mogi Mirim, São Paulo, foi invadida por 3 jovens, e em meio àquele tumulto, meu marido Antônio acabou reagindo ao assalto e foi brutalmente assassinado na nossa frente. Ele me deixou sozinha com 2 crianças, Fernanda de 9 anos e João Vitor de 4. Confesso-lhe que por muito tempo achei que minha vida também tinha acabado ali naquela noite. Sem saber muito o que fazer com tanta dor que persistia em rasgar o meu coração, eu fiquei completamente perdida, sem esperança, sem alegria. Não era fácil de aceitar. Em meio a tanto sofrimento, tive alguns momentos de fraqueza, chegando até mesmo a pensar em suicídio. Em um daqueles dias de profunda tristeza, resolvi dar um basta na minha vida e na vida dos meus filhos. Então, fui dar uma volta no bairro e me veio um pensamento horrível. Comprei veneno para tomar e dar aos meus filhos, achando que aquilo seria a solução para os meus sofrimentos. Era muita dor rasgando o meu peito, mas a decisão já estava tomada. E naquele total desespero, chorei tanto, padre, que acabei dormindo. Foi aí que tudo mudou dentro de mim. Jamais esquecerei, padre, aquela palestra, quando o sofrimento bater à sua porta, que naquele momento salvou a minha vida e a vida dos meus filhos. Teve um grande poder de Deus sobre mim naquele momento. Fiquei assistindo a palestra, chorando, e senti que realmente Deus estava ali conduzindo a sua palavra para falar tudo o que eu precisava ouvir naquele momento. Como o Senhor mesmo fala na palestra, que não há sofrimento que seja maior nessa vida, que não há sofrimento na vida que possa ser maior que a nossa coragem. Foi aí que eu percebi que Deus estava me pedindo, pela sua boca, que eu deveria ter coragem, muita coragem. Coragem para enfrentar os meus problemas e tudo mais que iria vir pela frente. E foi assim, padre, que tomei a decisão de não fazer nada contra a minha vida e contra a família que eu tanto amo. Naquela hora resolvi abrir a porta do meu coração, da minha vida, para que Deus entrasse. E hoje sei que Ele tem morada fixa dentro de mim. Que não pode ser qualquer probleminha que possa fazer-me desistir. E confesso que não foi fácil. Pedi a Deus todas as noites que Ele levasse do meu coração todo o meu ressentimento e que Ele lavasse com seu sangue o meu coração. Deus me ouviu e me concedeu essa graça. O que mais me toca na sua carta, Diana, é a leveza do seu coração hoje. Você tem uma história tão trágica. Humanamente falando, a gente poderia dizer que você teria 1000 motivos para continuar magoado com a vida, para estender um pouco dessa mágoa ao coração dos seus filhos também, que às vezes a gente, porque está magoado, a gente acaba querendo que todo mundo esteja magoado também. É uma tendência humana, adâmica, uma tendência muito ruim de querer estender ao outro aquilo que nos torna ruins, aquilo que nos machuca. Um testemunho é sem dúvida uma fonte de conversão para muitos de nós. Eu sempre digo, minha filha, que a gente precisa colocar as nossas lágrimas para trabalharem ao nosso favor. Aquilo que a gente chora precisa trabalhar a nosso favor. Porque sofrer todo mundo sofre. É que às vezes a gente não põe o sofrimento para trabalhar para o nosso crescimento. Às vezes a gente sofre por sofrer. E aí a gente se magoa ainda mais, a gente faz crescer ainda mais o contexto das nossas mágoas, dos nossos ressentimentos. Que essa dor que sentimos, que essa dificuldade que é própria da nossa vida, que ela pode nos tornar melhores. Que ela não precisa nos condenar, ela pode nos redimir. É redenção, volto a dizer. Toda vez que somos retirados de uma situação desconfortável e colocados numa situação mais interessante, mais reconfortante, a redenção está acontecendo em nós. A sua capacidade de administrar a sua tragédia é sem dúvida
um testemunho muito forte de que Jesus tudo pode em você, de que você está no lugar certo, né? Se talvez você tivesse optado por viver a mágoa do acontecimento, a vida lhe magoou, e se você tivesse estendido essa mágoa por muito tempo, talvez você jamais chegaria ao conhecimento dessa verdade tão bonita e tão expressa na simplicidade das suas palavras. É sempre assim. Todos nós precisamos ressignificar o que sofremos, o que passamos, as perdas, as dificuldades. Não é diferente. Não é diferente na minha vida, não é diferente na vida do Christian, não é diferente na sua vida. Você também chora a sua dor aí, por motivos que eu desconheço. Agora, o que você pode fazer com essa lágrima que você chora? Ou então, o que essa lágrima que você chora pode fazer por você? Você me ensina mais uma vez que só quem enfrenta o sofrimento com dignidade se torna grande. Não permita que as suas tragédias lhe retirem a satisfação da vida. Não permita que os seus sofrimentos lhe retirem a coragem de continuar. Você tudo pode naquele que lhe fortalece. A dor de hoje não é definitiva e não precisa ser. O fracasso não precisa ser definitivo. É assim que Deus nos faz chegar ao lugar que Ele preparou para nós, através das lutas que vamos travando, para que você também tenha o direito de viver o conforto, de viver essa satisfação de ser quem você é, de ser feliz. No momento do sofrimento agudo, a gente também quer morrer. A mãe que perde um filho, por exemplo, no auge do sofrimento, ela também deseja a morte. Agora, se ela ousa dar passos na direção de um motivo que possa reconstruir o seu coração, de ressignificar aquela perda, com a oportunidade de amar quem está ali ao lado, ou até mesmo de fazer a ressurreição do filho acontecer através da sua vida, da sua história, ela se torna um território de conversão para quem vê, para quem está junto, para quem participa. Muitas pessoas que eu conheci tiveram as suas vidas transformadas depois de terem enfrentado grandes tormentas. Você também deve ter encontrado gente assim, que descobriram a grandeza a partir de uma miséria, que descobriram a força, a coragem, depois de experimentarem o limite, a dificuldade, a tristeza e a dor. Ou então a mãe que tem um filho doente, que vê na enfermidade do filho uma oportunidade de tornar-se ainda mais mãe, que ao invés de lamentar, arregaça as mangas e começa a construir uma história que lhe torne diferente, que amenize o sofrimento do momento. Porque impedir o sofrimento eu não posso. Quem me dera pudesse impedir o meu sofrimento, o sofrimento de quem eu amo. Eu não tenho uma oportunidade de fazer isso, eu não tenho conhecimento, não existe a possibilidade, não há nada que possa nos livrar do sofrimento. Você pode até tentar evitá-lo com sabedoria. Eu vou me alimentar melhor para eu ter mais saúde. Eu vou fazer uma atividade física para eu ter uma velhice melhor, com menos dores. Mas o sofrimento é inevitável à vida humana, somos criaturas. Depois a maturidade vai chegando, você vai permitindo que a vida lhe ensine, você vai ficando mais paciente com você, você vai ficando mais conhecedor do seu mecanismo. E assim, isso é bom, né? Quando você começa a descobrir o seu mecanismo, começa a entender um pouco mais dele, vale a pena. Você também pode descobrir isso hoje. Você também hoje pode descobrir o que ainda pode ser feito. Há sempre um tempo reservado aqui
de Deus por nós, é um tempo reservado por Ele. Coloque a sua dor diante de si, seja capaz de compreendê-la, seja capaz de amá-la, de abraçá-la, e permita que ela lhe ensine. A dor é mestra, o sofrimento é mestre. Ele pode nos ajudar a andar na direção de um novo tempo, sempre. Ele pode nos ajudar a andar na direção de uma nova época. Como é que nós podemos colocar esse sofrimento a nosso favor? Porque é uma regra humana. Ninguém está livre da dor, ninguém está livre da tragédia, ninguém está livre do sofrimento. Agora, o que nós fazemos com aquilo que nos abate, é aqui que está a grande diferença. O que diferencia um ser humano de todos os outros é o que ele faz com o que ele faz sofrer. Da mesma maneira como a Diana, que no momento da vida parecia ter perdido tudo. Perdeu o marido, perdeu a vontade de viver e estava decidida a retirar a vida dos próprios filhos. Mas eis que o seu coração se ilumina com a força e o poder do céu. Eis que o seu coração se ilumina. Ela abre uma janela daquele quarto tão escuro e descobre que ainda há muito a ser feito. Também nós sofremos as nossas perdas e também nós sentimos o direito de terminar a nossa história. É sofrimento demais, não quero mais continuar. Eu já experimentei muito isso na minha vida. Eu me recordo de como eu tinha dificuldade de administrar os limites. E a gente fica ressentido com a vida, né? Aquele que está ressentido com a vida, ainda que lhe seja oferecidos motivos para a alegria, ela não vai querer. Ele não vai querer. Mas você optou por quebrar esse ciclo de morte. Você poderia ter optado mesmo morrer com Antônio e no auge do seu desespero pensar que a morte fosse a melhor solução para você e para os seus filhos. Eu sei que às vezes a gente pensa isso. Fique no lugar certo para que Deus lhe ache. Às vezes nós não estamos no lugar. Onde é que Deus nos acha? Na nossa verdade. É no lugar da nossa verdade. É por isso que eu sempre digo, se hoje é só a dor que você tem, não invente alegrias, mas esteja no lugar certo, para que Deus lhe localize, para que Deus lhe faça, naquele lugar, encontrar um caminho novo, a partir daquilo que você descobre, a partir da dor que você experimenta, a partir daquilo que lhe é possível. E onde quer que a gente esteja, lá nós vamos encontrar também aqueles que sofrem. E mesmo nas marcas daquela dor, vou prosseguir, vou continuar insistindo, é o que diz a música. E ali sim nós temos a possibilidade de fazer uma pessoa ser grande, quando ela não desiste, quando ela persiste, quando ela vai. É como uma mãe que perdeu um filho, ela precisa chorar. Não basta, não adianta você bater nos ombros dela e pedir que ela não chore, que ela compreenda a vontade de Deus para a vida dela naquele momento. Antes de compreender a vontade de Deus, a gente precisa chorar. Depois Deus encaminha tudo, e isso é estar no lugar certo. Eu estou aqui chorando todas as minhas lágrimas, Senhor. É aqui que o Senhor me encontra. Que se eu estivesse forjando uma alegria que não é verdadeira, se eu estivesse forjando um entendimento que eu ainda não tenho, é possível que o meu crescimento não acontecesse. Mas quando eu honestamente choro a minha lágrima na sua presença, olho nos seus olhos, indignado, sem entender o que se passa comigo, o Senhor começa a me fortalecer ali naquela hora. É isso que eu peço a Deus hoje, nos ajudar a estar no lugar certo, chorando a nossa dor, mas certos da sua presença a nos encorajar. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Que Jesus ilumine o seu dia. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que essa mensagem possa ir mais longe e chegar ao coração de mais pessoas.